Romains capítulo 8, versículo 29 até 30. Amen. Amém. Lisez avec moi ensemble. Amém. Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Amém. Amém. Glória a Deus. Je demande au Jacques Douane de le lire en portugais, s'il vous plaît. Venez ici, mon frère, à côté de nous. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 A paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Pai, Senhor. Verso 29. O capítulo 8, Do 29 a ao partir do 32. 29. Ao 32. Au tri. Ao 32. Porquanto, aos que te antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amen. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Pai Celestial, Aleluia, Pai. aqui prova o teu amor para conosco, Senhor. Desde quando, Senhor, tu enviaste o teu Filho amado Jesus Cristo Depuis que para tu morrer na envoyé cruz do ton Calvário Fils Jésus pour mourir pelos dans la nossos croix pecados. du Calvaire pour notre Senhor, péché. Deus, nosso Pai, Seigneur Dieu Père, a tua palavra, ta Senhor, parole diz a cada dit dia, à chaque jour Deus, que tu permanece que fiel. tu es fidèle, Deus, que tu permanece que conosco, tu Senhor, es meu Pai. avec nous, Ainda que o mundo Même tente que nos atingir, le monde ainda veut que nous as doenças atteindre, tentam nos même atingir, que les mas, maladies Senhor, veulent tu és nous Deus atteindre, fiel, mais que tu es le Dieu permanece fidèle conosco, et que mesmo tu es com as avec nous, tempestades, même si les mesmo, tempêtes, mesmo, Senhor, Pai, com as lutas, même Deus, avec tu les és luttes, fiel. tu es Obrigado fidèle. por esta palavra, Merci Senhor, pour ta que parole, alegra o nosso qui coração réjouit notre e diz cœur, que tu estás et conosco qui dit a que tu es todo avec momento. nous à Te tout moment. agradecemos, ó Pai. Nous te E remercions, use, mon ó Père. Pai, o teu filho Utilise para ton trazer, Fils Senhor, aquilo pour que nós apporter estamos necessitados ce que nous em ouvir, nécessitons ó Pai. Te d'écouter. agradeço Nous em te teu nome, remercions. no nome do Filho e Au nom Espírito du Père, Santo. du Fils et de Amém. l'Esprit Saint. Amen. 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 Mes frères et sœurs, Meus irmãos, quand on lit cette partie du chapitre quando 8, nós lemos essa parte do capítulo 8, ça nous laisse nos de comprendre beaucoup de choses. deixa a entender várias On commence à coisas. réfléchir A gente começa a et on pensar commence à se e a demander gente começa a perguntar a si próprio l'amour o amor que Dieu que Deus il a pour nous. Ele tem por nós, Des aleluia. fois, on essaie de Muitas comprendre das vezes a gente tenta entender à quel point a que ponto Dieu nous a aimés. Deus nos tanto amou, Mais on n'arrivait pas mas a gente não consegue à trouver une limite a
achar um limite de l'amour de Dieu pour nous. do amor de Deus por nós. Vous savez pourquoi? Vocês sabem por quê? Parce que l'amour de Dieu Porque o amor de pour Deus nous para n'a nós, pas de limite. ela não tem um limite. C'est à l'infini. É infinito. Dieu nous a aimés à l'infini. Deus, ele nos ama ao Ce n'est pas infinito. l'amour des hommes Não é o amor humano qu'une personne peut aimer que uma quelqu'un. pessoa pode amar alguém Cet amour peut finir à un moment e donné. esse amor, ao momento, pode terminar. Mais l'amour de Dieu, Mas o amor de Deus, dans la vie de chacun de na nous, vida de cada de il nós, n'y a pas de fin. não tem fim. Jamais l'amour que Dieu a pour nous O amor que Deus tem por nós va avoir une fin. vai ter um fim. Jamais. Nunca. Alors aujourd'hui, Então hoje, première chose a primeira que nous coisa devons comprendre que nós temos que et entender garder, e guardar l'amour que Dieu a pour moi, o amor que Deus tem para mim c'est un amour sans fin. é um amor sem C'est fim. éternellement. É eterno. Amen. Amém. Amém, glória a Deus. Dieu nous a créés Deus, ele nos criou et nous a mis sur cette terre e ele nos pôs sobre essa parce qu'il terra a un projet. porque ele tem um projeto. Il a un projet Ele tem um pour projeto chacun de para nous. cada de nós. C'est pas un projet Não général. é um projeto geral. Non, Não. c'est un projet É um individuel pour projeto chacun de nous. individual para cada Aleluia. Amen. Amém. Et le projet de Dieu E dans o notre vie, projeto de Deus para nossas c'est vidas quelque chose é algo spécial especial pour chacun de nous. para cada de nós. Vous voyez tout ce qu'on voit ici? Vocês podem ver tudo que enxergamos La aqui: terre, a terra, l'eau, a água, les arbres, as árvores, tout ça, tudo isso, l'herbe, as ervas, tout ça a été fait tudo isso foi feito par qui? por quem? Par Dieu. Por Deus. Tout ça a été fait par Dieu. Tudo isso foi Aleluia. feito por Deus. L'homme peut copier O homem pode até copiar ce que Dieu a créé, o que Deus criou, mais jamais ça sera égal à ce que Dieu a mas créé. nunca vai ser igual como Deus criou. L'homme peut créer, O homem des herbes. pode criar mais ervas, jamais ça va être mas nunca vai ser égal à celle de Dieu. igual a esse de Deus. C'est magnifique, hein? É lindo, né? Quand on regarde. Quando a gente espia bem, Tout est magnifique. tudo é bonito. Imaginez Imagine si un homme se homem avait réussi à créer une telle chose. tivesse conseguido criar essas coisas. Il allait admirer sa création. Ele com certeza ia admirá-lo. Et son cœur, E o seu coração, son amour o seu amor allait être sur ça ia estar nisto, parce que c'est magnifique. porque é lindo. Dieu a créé tout ça. Deus criou tudo isso, Mais l'amour de Dieu mas o amor de Deus n'est pas dans ça. não está nessas coisas. L'amour de Dieu O amor de Deus n'est pas dans ça. não está nessas coisas. Vous savez où est l'amour de Dieu? Vocês sabem onde está o amor de Deus? Il est en vous. Ele está em Aleluia, vocês. glória a Deus. L'amour de Dieu, il O est amor de sur Deus, chacun de vous. ele está sobre cada de vocês. Dieu a créé cette terre en premier, Ele criou essas coisas em primeiro mais la lugar. Bible a dit Mas a Bíblia fala qu'il a pensé à nous avant, que ele tinha um qu'il a pensamento créé em ça. nós antes dele criar essas coisas. parce qu'il a dit, Porque ele disse, je vais créer l'homme. eu vou criar homem, Mais avant de créer l'homme, mas antes de criar il homem, faut que je crée un endroit eu tenho que criar lugar où je vais placer l'homme. aonde eu vou pôr o homem. C'est pour la raison pour É laquelle por isso a razão o qual cette terre essa terra a été créée avant nous. ela foi criada antes de nós. C'est pour que nous puissions vivre. Era para que nós Aleluia. possamos Sur viver cette terre. sobre essa terra. Mais c'est à nous que Dieu a pensé Mas avant. foi em nós que ele pensou muito Et antes. l'amour de Dieu E o amor de Deus a été placé en nous foi colocado dentro de nós Aleluia. avant la création de cette terre. antes da criação desta terra. Tout ce qui est beau là, Tudo que vocês vê rien que bonito pour nous, foi tudo para nós que Dieu l'a fait. que Deus Glória a fez. Deus. Et la Bible nous dit, E a Bíblia comme on nos vient de fala, lire, como nós falamos, qu'on a été prédestinés que nós fomos predestinados pour être semblables para ser semelhante à son Fils. a seu filho. Vous
pour que son fils para que seu filho puisse être possa le ser premier-né o primogênito entre des frères. entre os irmãos. Quand on parle de frères dans la Bible, Quando falamos de irmãos na comme Bíblia, celui-ci, como esse, c'est hommes et femmes. é homens e mulheres. D'accord? Sim, C'est nous. somos nós. Parce que dans le royaume de Dieu, Porque no reino do céu il n'y aura plus l'histoire de hommes et de não femmes. haverá separação de homem e mulher. Quand les pharisiens ont posé la question Quando os à Jésus fariseus perguntaram a Jesus concernant des frères qui ont été o que mourir concerne avant de donner dos irmãos que des faleceram enfants, antes de ter Jésus filhos, les a dit comme ça, Jesus falou-lhe assim, que vous n'avez rien compris. vocês não entenderam, Parce que dans le royaume de Dieu, porque no reino de Deus les hommes ne prendront plus de femmes os homens não terão et les femmes ne mulheres prendront plus de e mari. mulheres não terão On marido. sera tous comme des Nós anges. seremos todos como anjos. L'histoire de hommes et femmes, História de marido ça e mulher existe ici sur cette só terre. existe aqui nesta Mais terra. une fois parti d'ici, Mas uma vez ido dans embora le royaume de daqui, Dieu, il n'y aura plus no cela. reino de Deus não haverá mais Quand isso. la Bible a dit que Jésus Então a Bíblia est fala le que premier Jesus entre plusieurs frères, era o mais velho entre c'est os vous, ma muitos sœur, irmãos. c'est vous. C'est nous, É, c'est toi, nós, mon frère. nós irmãos, C'est nós nous. somos irmãos. Alors Dieu nous a prédestinés Deus, ele nos predestinou pour être semblables à son para Fils. ser semelhante a seu filho. Ça veut dire quoi? Quer dizer o quê? Ça veut dire que le projet de Dieu pour notre Que vie, o projeto de Deus para nossas vidas ce que nous devons être é que nós devemos ser à l'image a que imagem nous sommes aujourd'hui. que somos hoje. Cela a été Isso foi réalisé. realizado. Nous sommes à l'image de son Nós Fils. somos imagem de seu filho. Amen. Amém? Et aujourd'hui, E hoje, Dieu nous a donné un chemin de Deus prédestination nos deu caminho predestinado que nous devons que marcher, nós devemos andar, chacun de nous. cada de nós. Des fois, Muitas das il y a de vezes confusion tem uma sur confusão cet verset. nesse verso. Prédestination. A Que predestinação Dieu nous a prédestinés. que Deus nos Il predestinou. y en a qui disent qu'il n'y a pas de prédestination. Ah, tem alguns que dizem que não Il existe y en a a qui disent predestinação. qu'il y a la prédestination. Alguns dizem que existe a Et que predestinação. je n'ai plus besoin E que eu não necessito de faire quoi que ce soit. de fazer mais nada. Parce que quoi que je fasse, Porque ainda que eu faça, je vais être sauvé. eu vou ser salvo. Parce que je suis prédestiné. Porque eu estou predestinado. C'est faux. Isto é falso. Ce pensée-là est faux. Esse pensamento é falso. Il y a une prédestination Existe uma pour predestinação qu'on puisse retourner para que possamos voltar au Père, ao Pai, d'où on est venu. de onde nós Parce qu'on est viemos. venu de Dieu. Porque viemos de Deus. Mais cet chemin de prédestination, Mas esse caminho da predestinação, qui est Jésus-Christ, que é Jesus Cristo, nous pouvons nós podemos de ne pas le suivre. não segui-lo. C'est là qu'on revient É aí que voltamos à le libre arbitre ao livre que árbitro Dieu nous a que donné. Deus nos deu De choisir de escolhermos de marcher avec de Jésus andar com Jesus ou ne pas marcher avec ou Jésus. não andar com Jesus. Dieu a tout prédestiné. Deus, ele predestinou tudo. Si je décide E se eu decidir de marcher avec Jésus, de andar com Jesus, je suis dans le chemin eu estarei no caminho que Dieu a prédestiné pour moi, que Deus predestinou para qui mim va m'amener de retour e que vai me levar de au volta Père. ao Pai. Mais si je décide Mas se eu decidir de ne pas marcher avec de Jésus, não andar com Jesus, je ne suis plus dans le chemin de eu não prédestination. estou mais no caminho Donc j'ai predestinado. dévié le chemin Então eu desviei do que Dieu caminho a préparé pour moi. que Deus preparou para mim. Ça veut dire que le projet que Dieu Quer dizer que o projeto que Deus a formé dans ma vie, tinha formado para a minha vida, je l'ai dévié. eu desviei. Comment cela est possible? Como isso é possível? Oui, c'est possible. Sim, é possível. Parce que Dieu nous a donné le libre Porque arbitre. Deus nos deu o livre árbitro. Jésus allait à la croix Jesus foi até a cruz pour nous récupérer, para nos recuperar, pour nous racheter para nos comprar de nouveau. novamente. Pourquoi? Para quê? Parce que Dieu nous a mis dans le jardin, Adam et Ève. Deus nos colocou no jardim de Adão e Eva.
Adam et Ève, Dieu les a mis dans le Ah, jardin. Deus colocou no jardim Et Adão ils e avaient Eva. tout ce qu'ils avaient besoin pour vivre. E eles tinham tudo que precisavam para viver. Simplement Simplesmente que Dieu avait donné l'ordre. que Deus tinha dado ordem, Ne touchez pas não toque le fruit de cet arbre. o fruto dessa árvore. Le jour que tu le mangeras, O dia que comeres, tu mourras. tu morrerás. Ils avaient tout. Eles tinham tudo, Mais l'homme mas o homem n'a pas obéi não obedeceu à la voix de Dieu. à voz de Deus. Et l'homme a été rejeté du E jardin. o homem foi rejeitado do jardim. Et une fois que l'homme a été rejeté, E uma vez que o homem foi rejeitado, parce qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de reconnaissance du bien et du mal, porque comeram o fruto do conhecimento do bem qu'est-ce e que do Dieu mal. a dit? O que foi que Deus Dieu a falou? dit comme ça. Deus falou-lhe assim. Maintenant que l'homme est comme nous, est devenu comme nous, Agora que o homem se tornou como a nós, il sait ce qui est bien ou ele mal, sabe o que é o bem e o mal. empêchons-le Impedimos-lo à toucher l'arbre de la vie. a árvore da vida. Et Dieu a mis le chérubin E Deus colocou os querubins à la porte na de porta l'arbre de la vie da árvore da pour vida protéger, para proteger, pour que l'homme para que o homem ne touche pas l'arbre de la vie, não toque a árvore da vida, pour qu'il ne vive pas éternellement para que ele não possa viver sur cette eternamente terre. sobre essa terra. Mais l'homme avait tout pour vivre. Mas o homem tinha tudo para Mais viver est-ce sobre que a terra. tout cela Mas será que tudo isso est quelque chose de surpris pour Dieu? era surpresa para Deus? Non, Não. ce n'est pas une surprise. Não era uma Parce que surpresa. Dieu savait déjà Porque Deus já que sabia l'homme n'allait pas que o homem obéir não iria obedecer à la voix qu'il a donnée. a voz que ele tinha dado. Jésus-Christ, Jesus Cristo. c'est le plan Era o plano de récupération de recuperação de l'homme. do homem. Aleluia. Dieu Deus, avait prévu déjà ele já tinha previsto Jésus-Christ Jesus pour nous Cristo récupérer. para nos Parce que Dieu ne veut pas recuperar. perdre aucun de vous. Porque Deus não quer perder nenhum de nós, de vós. Dieu a dit comme ça, E Deus falou assim: faisons l'homme façamos o à homem notre a image, nossa imagem, selon notre ressemblance. segundo a nossa semelhança. Il parlait à qui? Ele estava a falar com quem? Avant la création des hommes. Antes da criação dos homens. Dieu a dit ça. Deus falou dessa À maneira. qui il parlait? Então, com quem que ele estava falando? Vous pouvez répondre, mes frères et sœurs. Vocês podem responder. À Jésus. Ele estava falando com Parce Jesus. qu'il n'y avait pas d'être Porque não existia à seres, cette image aquela si ce imagem. n'est pas Dieu et le Fils Se não Jésus-Christ. fosse Deus e o Filho Parce Jesus. qu'il a dit à notre image. Ele disse, façamos a Donc nossa nous sommes à imagem. l'image de Então, Dieu et de son nós, Fils. nós somos a imagem de Deus e de seu Filho. Amen. Amém? C'est l'image de Dieu. É a Et imagem de Dieu Deus. ne veut pas perdre aucun de nous. E Deus não quer perder nenhum L'amour de nós. de Dieu, O amor de Deus, il est en vous. ele está em vós. Vous pouvez partir Você pode ir embora loin de Dieu. muito longe Mais de Deus. Dieu Mas Deus, ne retire pas son amour. ele não vai tirar o seu Le amor. bras de Dieu, Os braços de il Deus, sera toujours ouvert. ele sempre vai estar aberto. Il attend le jour Ele espera o dia du retour da volta de son enfant. do seu filho, Parce qu'il attend porque ele espera notre retour. a nossa volta. Ce que Dieu veut de nous, O que Deus quer de nós c'est que nous suivions é que nós le chemin de la prédestination, seguimos o caminho predestinado, qui est que Jésus-Christ. é Jesus Cristo. C'est pour ça qu'il a dit, nul É por isso que ele falou, ne rentre au Père sans passer par moi. ninguém vai ao Pai sem passar Mes por frères et mim. sœurs, Irmãos, il n'y a pas irmãs, d'autre chemin. não há outro caminho. Le chemin sûr O caminho certo qui amène que à leva destination, ao destino, royaume du o Seigneur, reino dos céus, il est Jésus-Christ. é Jesus Cristo. La vie, A vida il est Jésus-Christ. é Jesus Cristo. Il n'y a pas d'autre Não chemin. há outro caminho. Pour avoir le chemin, E para chegar, pour avoir la vérité para ver a verdade et pour avoir la vie. e para ter a vida. Comme nous parlons Quando nós il y a un falamos instant, há um à instante, qui croit aujourd'hui? a quem crermos hoje?
Qui dit la vérité aujourd'hui Quem hoje é que diz a de ce qui se verdade passe dans le monde? do que está acontecendo neste Nous ne mundo? savons plus à A qui gente croire. não sabe mais em Mais quem nous, crer. nous avons à qui croire. Mas nós sabemos em quem Notre confiar. Seigneur O Jésus-Christ, nosso Senhor Jesus qui Cristo, allait à la que croix foi na cruz pour nous racheter des para grâces, nos Aleluia. comprar Pour que nous com grande puissions preço, para que possamos continuer à poursuivre continuar a Aleluia. progredir le chemin de o prédestination. caminho predestinado. Oui, il Sim, y a un chemin de existe prédestination. caminho Mais c'est à predestinado. nous de décider Mas somos nós que temos que de le decidir suivre de segui-lo ou pas. ou não. Nous avons le choix. Temos a escolha. Dieu ne fait pas Deus, ele não faz comme des hommes. como homens. Les hommes, Os homens, ils vont t'obliger à faire comme eles ça. vão te obrigar a fazer assim. Soit tu fais comme ça, Ou você faz assim ou non, ou não, et ils vont pas t'accepter. e eles não vão te Mais aceitar. Dieu, Mas Deus, il te dit, mon fils, ele ma te fille, diz, filho, filha, je t'ai sauvé, eu te salvei, mais tu es libre mas você está de livre décider de decidir si tu veux marcher se avec você quer moi andar comigo pour être sauvé à la fin para du ser temps salvo no fim dos tempos ou non. ou não. C'est à nous de décider. Somos frère. nós que temos que decidir. Jésus n'oblige pas. Jesus, ele não obriga. C'est pour la raison pour laquelle É por esta razão pela nous qual devons mettre tout en pouvoir, nós devemos tout ce qui est à colocar notre pouvoir, tudo que podemos a nosso de ne favor, pas de não dévier ce chemin, de desviarmos deste qui est caminho, Jésus-Christ. que é Jesus Cristo. Dans la douleur, Nas dores, restez ferme. fique firme. Dans la difficulté, Na dificuldade, restez ferme. fique firme. Dans la maladie, Na doença, restez ferme. fique firme. Même dans le lit de la Ainda mort, que seja no leito de morte, restez fier, fidèle à Dieu. fiel a Deus. Ne détournez jamais Não desvie nunca, ni la mort, nem a morte, ni personne nem ninguém ne peut retirer l'amour de pode Dieu tirar o dans amor de votre cœur. Deus de vossos corações. Aleluia. La maladie peut venir, A doença pode até vir, la difficulté peut venir, a dificuldade pode vir, mais l'amour de Dieu, mas o amor de il est Deus, dans mon cœur. ele está dentro do Rien meu ne peut pas coração. me retirer E ça. nada pode tirar isso de mim. La parole de Dieu nous dit, A palavra de Deus nos diz, le dernier temps nos últimos va être tempos difficile. vai ser duro, Va être difficile. vai ser difícil. Mais celui qui va Mas résister aquele que resistir jusqu'à la fin até o fim sera appelé vai ser chamado enfant d'Abraham. filho de Abraão. Enfant Aleluia. d'Abraham. Filho de Abraão. Aujourd'hui, Hoje, qui verra la gloire de Dieu quem vai ver a glória de Deus ici sur cette terre aqui sobre essa terra de nos jours? de nossos dias? Vous pouvez répondre. C'est un culte différent aujourd'hui. Ceux qui sont dans le Seigneur, Aqueles que estão com Jesus, ceux qui ne vont jamais aqueles que nunca éloigner de Jésus, não vão se afastar de Jesus, ceux qui ne vont jamais éloigner de Jésus, aqueles que nunca vão se afastar de Jesus, ceux qui ne vont pas reculer, aqueles que não vão voltar atrás, ceux qui ne vont pas dire non à Jésus, aqueles que não vão dizer não, Jesus, ceux qui ne vont pas avoir honte de aqueles que não Jésus. vão se envergonhar de Nous Jesus. sommes ici Hoje nós estamos parce que aqui nous n'avons pas honte porque nós não temos d'être vergonha appelés chrétiens. de sermos chamados crentes. Amém, Jesus. Pierre, Pedro, Jean et João, Jacques, Tiago, ils ne sont jamais éloignés de eles Jésus. nunca se afastaram de Je prêchais Jesus. ça avant Covid. Eu preguei isso sexta-feira. Le secret O segredo pour voir la gloire de Dieu para vermos a se glória de Deus manifester ici se manifestar aqui mesmo. avant de partir d'ici. Antes de irmos com Deus, Le secret est o segredo ne é t'éloigne pas de Jésus. não te afaste de Jesus. Ne dis jamais non à Jésus. Nunca diga não para Jesus. N'aie pas honte d'être appelé Não se chrétien vergonhe de ser chamado um crente, comme nous. como nós aqui. Nous n'avons pas honte. Nós não temos vergonha. Qui nous sommes? Quem somos nós? Qui je suis aujourd'hui? Quem eu sou? Qui vous êtes aujourd'hui? Quem vocês são? Vous êtes Vocês são celui que vous avez décidé d'être.
aquilo que você decidiu de ser. c'est-à-dire Quer enfant de dizer, Dieu filho de Deus, en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Et je suis fier de E eu l'être. sou, Et je sais que vous êtes fiers de l'être. eu sei que você Parce tem que vous êtes orgulho de ici. ser, de estar N'avez aqui. pas honte quand vous voit Você não se vergonha réunir de que autant seja, que chrétien en você seja Jésus-Christ. visto como crente em Jesus le Cristo. secret. O segredo Pierre, Jean et Jacques, é Pedro, João e Tiago. ils n'ont jamais éloigné de Jésus. Eles nunca se afastaram Ils de étaient Jesus. toujours là. Eles sempre estavam ali. Jésus dit, on y va, Pierre, Jesus Jean, dizia, Jacques, vambora, On Pedro, va à la João montagne e pour Tiago, prier. vamos à montanha orar. on y va Seigneur. Vamos, Senhor. Ils étaient toujours là. Eles sempre estavam ali. Ils ne s'est jamais éloignés. Eles nunca se afastaram. Et ils ont vu E eles viram la gloire de a Dieu glória de Deus dans la montagne. nas Quand montanhas. Jésus fut Quando transfiguré, Jesus foi et il transfigurado. entendait s'entretenir avec eux, E eles conversando entre Moïse eles, et Élie. Moisés e Elias, Ces trois hommes, aqueles três homens, ils ont vu la gloire de Dieu. eles viram a glória de Deus. C'est parce qu'ils ne s'est pas éloignés de Jésus. Foi porque eles não se afastaram da Ils s'est pas glória de reculé. Jesus. Eles não Est-ce qu'ils n'ont pas eu voltaram de atrás. difficultés pendant qu'ils marchaient avec Jésus? Será que não tiveram dificuldade Ah ao oui, marcharem beaucoup com de Jesus? difficultés. Ah, com certeza tiveram muita Ils ont dificuldade. eu beaucoup de difficultés. Muitas dificuldades. Mais cela ne les a pas Mas fait isso reculer. não o fez voltar atrás. Ce qui va te faire O que te vai fazer voir la gloire de ver Dieu a glória de Deus ici sur cette terre. aqui sobre essa Ne terra t'éloigne pas é de não se afastar de Jésus. de Jesus. Vous savez, Vocês sabem, dans le désert, no deserto, quand le lion il part à la chasse, quando o leão vai à caça, il n'arrive pas et il attaque. ele ataca. Non, il n'attaque pas tout de suite. Ele não ataca En logo arrivant, na não. chegada. il arrive Ele chega, et il regarde. ele olha, Et il se met à distance. ele de longe, Et il regarde les animaux ele verifica os animais qui sont en groupe. que estão regrupados. Et il va veiller. E ele vai vigiar Celui qui va rester derrière aquele que está mais ou celui atrás, qui va s'éloigner. aquele animal que está mais Et c'est afastado. celui-là il va attaquer. É aquele que ele vai Il est atacar. sûr de l'avoir. Ele tem a certeza de conseguir Et il est aquele. sûr que Ele les tem a autres ils sont déjà certeza loin. que os outros já estão bem longe. Avec technique qu'il fait. É com técnica que ele faz. Le diable il fait pareil. O diabo ele faz a mesma coisa. Il est là au milieu de nous. Ele está aí no meio de nós. Quand il arrive près des E chrétiens, quando ele chega perto do crente, il dos crentes, surveille. ele repara. C'est lui qui va s'éloigner. Aquele que vai começar a Qui se va être afastar. loin des E que autres. vai ficar mais longe Qui do va grupo. être loin du E que Seigneur. vai estar longe do Et Senhor. c'est celui-là qui É va attaquer. aquele que ele vai Il atacar. est sûr de Ele l'attraper tem a certeza que ele vai parce qu'il atacar. est loin du maître. Porque ele está longe do mestre. Pierre, Jean et Jacques, Pedro, João e ils ne sont Tiago, jamais éloignés. eles nunca se Et la afastaram. gloire de Dieu E a glória de se Deus se manifeste. manifestou. Aleluia. Glória a Deus. Ce qui va nous faire O que vai fazer vaincre sur vencer cette terre, sobre essa de ne pas terra reculer, e de não voltarmos quoi atrás. qu'il arrive dans notre vie. Aconteça o que acontecer em nossas vidas. Parce que Jésus, il a enseigné, Porque Jesus, quand ele il a envoyé ensinava, les disciples, quando ele enviou os il a discípulos, dit, je vous envoie comme des brebis eu vos envio como ovelhas au milieu de loups. no meio de lobos. Mais je suis là, Mas eu estou aqui avec vous. com vocês. Aujourd'hui, Hoje, tout ça en train d'arriver. tudo está acontecendo isso. Nous avons peur? Temos medo. Oui. Sim. Celui qui dit qu'il n'a pas peur, Aquele que dizer que não c'est tem un medo menteur. é mentiroso. Tout le monde a peur. Todo mundo está com Mais medo. dans la peur, Mas entre o nous medo, savons nós temos, qui va nós nous garder, sabemos quem vai qui nos va nous guardar, délivrer. quem vai nos proteger. Parce que le Seigneur, il est avec Porque nous. o Senhor está conosco. Oui, il y a un prédestination. Sim, existe uma Mais predestinação. cette prédestination Mas essa predestinação va être sûre vai ser certa si nous avons décidé se nós de decidirmos suivre ce chemin. de seguir esse caminho. Tout est prêt pour nous. Tudo está preparado Mais para c'est à nous nós. de maintenir ferme. Mas é nós que devemos continuar firmes. Quand la Bible nous dit que Dieu a Quando tant a aimé le Bíblia diz monde que Deus amou tanto o mundo, qu'il a donné Jésus, que Deus
Quand il parle du monde, mes frères et quando sœurs, ele fala do il mundo, parle meus de irmãos, nous, ele falava de nous nós. qui habitons dans le monde. Nós que moramos sobre C'est esse nous qui l'a mundo. aimé à É, côté. é nós que ele amou tanto. L'amour de Dieu, O amor de il Deus, n'est pas dans ça, ele não está nessas mais il est en coisas, nous. mas ele está em nós. Et c'est cela E é qui isso devait nous amener que tem que nos à levar continuer, a continuar, à se battre, a combater, à lutter. a lutar. La guerre qu'on entend d'affronter aujourd'hui, A guerra que estamos enfrentando hoje c'est déjà gagné já foi ganha par Jésus. por Jesus Cristo. Jésus a déjà gagné la Jesus guerre. ele já ganhou a guerra. Mais moi, je dois Mas eu persévérer tenho que perseverar auprès de Jésus perto de Jesus pour que cela para que isso me soit bénéfique. me seja benéfico. La Bible parle toujours A Bíblia sempre et il diz, nous donne toujours deux solutions. ela nos dá sempre Enfin, deux duas réponses. Une bonne respostas. réponse Uma que é boa et une mauvaise réponse e uma que não é boa pour notre vie. para nossas vidas. Dieu a toujours dit comme ça. Deus sempre falou, Si tu fais se tu fazes tout ce que je te donne aujourd'hui, tudo o que eu te si disser tu mets en hoje, pratique ma parole, e se colocar em prática, voici aqui está ce qui sera dans ta vie. o que vai acontecer na sua Mais vida. si Mas se tu n'écoutes pas tu não ma escuta parole a minha et le palavra mets en e pratique, não colocares em prática, voici aqui está ce qui va être ta vie. o que vai ser sua vida. Qui prend la décision en ce moment? Quem é que toma a decisão? Qui décide? Quem é que C'est decide? Dieu É Deus ou c'est nous? ou somos nós? Somos nós. C'est nous qui faisons le choix. Somos nós que fazemos a escolha. Oui, Seigneur. Sim, Senhor. Je marche avec Eu toi ando com você pour que je puisse vivre para que eu possa viver et tout ce que Dieu a préparé e tudo que Deus preparou pour ceux qui vont marcher avec lui para aquele que vai andar com va ele. être pour nous. Vai ser para nós. Mais si on décide Mas se a gente de decidir dire non, c'est trop dur de ce dizer, chemin, ah não, esse caminho é je ne duro, peux pas faire cela. eu não posso fazer Et tout isso, ce qui a été e tudo que foi préparé pour ceux qui ne vont pas marcher avec para Dieu, com aqueles que não vão andar com malheureusement Deus, sera infelizmente, dans la vie de la personne. vai estar sobre essa pessoa. Dieu a le contrôle de toutes choses. Deus, ele tem o Oui. controle de todas as coisas. C'est vrai. Sim, é verdade. Mais si je ne donne pas Mas le contrôle de ma Se vie eu não der o entre les mains controle du Seigneur, da minha vida pour que entre a Dieu mão do contrôle Senhor, ma vie, para que Deus, ele controle a minha ils ne vida, peuvent pas le faire. ele não vai poder Parce fazer. qu'il m'a donné le libre Porque choix. ele me deu o livre árbitro, a Et c'est escolha. cela qu'on devait E comprendre. é isso que a gente tem que entender, Vous êtes ici aujourd'hui que vocês estão aqui parce que hoje, vous avez décidé porque vocês decidiram de suivre de seguir le chemin de la o prédestination. caminho da predestinação. Mais il y en a qui décident de ne pas être ici aujourd'hui. Mas muitos decidiram não vir hoje aqui. Peut-être ils ont fait d'autres choses. Talvez eles fizeram outras Ils coisas. ont d'autres priorités Eles tiveram outras prioridades dans leur vie. nas suas Notre vidas. priorité à nous, A nossa c'est le prioridade chemin de Jésus-Christ. foi o caminho de Jesus. Le diable Douane, il a travaillé O toute la Doc nuit. Duane trabalhou a noite toda. Il est arrivé le matin à la maison. Ele chegou apenas de manhã em casa. Il s'est reposé un petit peu, Ele descansou mais il a dit pouquinho non, e ele disse, não, c'est louer le eu Seigneur. vou louvar ao Il a Senhor. décidé Ele de decidiu suivre le chemin de seguir o de caminho prédestination. da predestinação. Et il y en a d'autres à décider autrement. Mas tem outros que decidiram Je suis outra fatigué, coisa. Eu estou cansado. c'est normal, j'ai travaillé toute la É nuit, je vais me normal, reposer. eu trabalhei a noite toda, vou Dieu descansar. comprendra. Deus vai entender. Oui, Dieu comprend toutes choses. Sim, Deus compreende todas Mais Dieu as coisas. souffre. Mas Deus, Il est triste ele está triste, Quando ele on sofre decide, quando nós decidimos. quand on laisse la chair Quando a gente deixa a carne prendre le dessus tomar o domínio de nos pensées. de nossos pensamentos. La chair veut quoi? A carne, ela quer o quê? Après un travail toute la nuit. Depois de trabalharmos toda a Repos. noite, Ce descansar. qui est normal. Isso é normal. Mais dans l'esprit, Mas dans em ses espírito, pensées, em pensar, l'Esprit de Dieu qui parle, o Espírito de Deus mon fala, fils, lève-toi. meu filho, te Va levanta, dans la réunion. vai na Il reunião. s'est levé, Ele se levanta il est ici debout. e ele está aqui de pé.
Dieu sera avec celui qui fera la différence. Deus, ele vai estar com aquele que Nous fizer a devons faire diferença. la différence. Devemos fazer a diferença. Nous devons montrer Nós devemos mostrar l'attitude vers Dieu. a atitude em direção Que a nous Deus. l'avons décidé Que nós decidimos de le suivre. de segui-lo, De suivre le chemin de de prédestination. seguir o caminho predestinado. Est-ce qu'on est obligé d'être ici? Será que seríamos obrigados de estar aqui? Non, Não. mais nous savons bien Mas nós sabemos bem que c'est lui qui nous donne que aquele que nos dá l'air qu'on respire. O ar Vous que pouvez res- reculer si vous voulez, il y a le soleil. Nous avons décidé nós decidimos d'être ici de estar aqui parce que nous savons porque nós que sabemos l'air qu'on respire que aujourd'hui, o ar que respiramos c'est hoje Dieu qui nous l'a donné. é Deus que nos dá. Réfléchis un moment avec moi. Vocês podem até pensar junto comigo um instante. Pendant Pense comigo um momento. une seconde, Um segundo só. une seconde, Só um segundo. si l'air qu'on respire là Se o ar que estamos respirando est arrêté, parasse, qu'est-ce qui va se passer o que aconteceria dans notre vie? em nossas vidas? Hein, mes frères et sœurs, Hein, meus irmãos? l'air qu'on respire, O ar que nós là je respiramos. respire là, Aqui respiramos, né? une seconde seulement. Um segundo só sem S'il arrête, ele. Se ele cortasse, qu'est-ce qui va se passer avec o moi? que iria acontecer conosco, comigo? Je vais mourir. Eu vou morrer. Et ce qui me garde en vie, c'est l'air que E je o respire. que me mantém vivo é esse Et ar que qui eu me respiro. donne cet air que je respire? E quem é que me dá esse ar que eu C'est respiro? Dieu. É Deus. Je peux tout préparer. Eu posso Je preparar peux tout tudo. gagner Eu posso ganhar tudo dans ce monde. neste mundo. Mais le jour Mas o dia que cet air que je que respire esse ar que eu respiro va couper, cortar, c'est la mort. é a morte. Tout ce que je vais gagner Tudo que vou ganhar sur cette terre sobre essa terra va rester ici. vai ficar aqui. La question, A pergunta mon é: âme, a minha il va alma, aller où? ela vai para onde? C'est cela, É isso, le véritable question. a verdadeira Et notre pergunta. lutte, E a nossa c'est luta ce que nous devons mettre en premier lieu. é isso que nós devemos colocar em primeiro Quand je vais lugar. partir d'ici, Quando eu vou embora, où je vais y aller? para onde eu irei? Beaucoup préparent Muitos preparam leur vie terrestre. as suas vidas Est-ce qu'il terrestres. ne faut pas préparer la vie terrestre? Será que não devemos preparar a vida terrena? Oui, Sim, il faut les préparer. temos que prepará-la. Mais la plupart du temps, Mas a maioria das vezes, nous oublions de préparer nós notre vie esquecemos de céleste. preparar nossa vida celeste. Aleluia. La vie E céleste a vida est celeste, très importante. ela é muito importante. L'après, O depois. parce que la mort peut arriver à Porque n'importe quel A moment. morte, ela pode chegar em importa C'est pas que l'âge. hora. Não é idade. C'est pas l'âge. Não é On peut être idade. jeune, Podemos ser jovens, âgé. idosos, Si la mort arrive aujourd'hui, mas a morte chegar je hoje. dois être prêt. Eu tenho que estar pronto. Amém, glória a Je Deus. dois être Eu prêt. tenho que estar pronto. Et si ma vie E se a céleste minha vida celestial n'a pas été préparée, não foi preparado, il y a une seule destination só tem um destino qui est possible. à que é cette possível. vie. E todos nós sabemos. Chaque jour qui se passe, Cada dia que on passa, doit préparer notre vie a gente céleste. tem que preparar nossa En vida premier celestial. lieu, Em primeiro lugar, dans la souffrance, no dans la sofrimento, difficulté. na Mais dificuldade. Jésus, il est avec nous. Mas Jesus está Mais comment conosco. tu sais cela? Mas como você sabe Il lui disso? a dit lui-même. Ele mesmo Il a dit, je disse, serai avec. Je suis, je eu- serai non, je suis avec eu vous estou jusqu'à la você fin até o fim du monde. do mundo. Il ne va jamais nous Ele abandonner. nunca vai nos abandonar. Celui qui peut Aquele que abandonner l'autre, pode abandonar uma outra pessoa c'est nous. somos nós. C'est nous qui peut l'abandonner. Somos nós C'est que nous qui podemos peut reculer. abandoná-lo. É só nós Et que prendre un autre afastamos chemin. e tomarmos um outro Mais lui, il est caminho. toujours là. Mas ele sempre está perto. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãos, oui, sim, il y a une prédestination tem uma que nous predestinação pouvons suivre. que nós podemos seguir. Mais c'est à nous de décider. Mas é nós que C'est devemos notre seguir. choix. É a nossa Quelle est escolha. ma priorité Qual é a minha sur prioridade cette terre? nessa terra? Il s'agit de cela. É disso que Si je connais ma priorité,
Si je sais où est ma Se priorité, eu sei aonde está a minha prioridade, je ne vais pas me perdre. eu não vou me perder. Aleluia. Je ne vais pas me perdre. Eu não vou me perder. Jésus a dit ne cherchez pas de trésors E Jesus fala, não procure tesouro où aonde le voleur peut percer et o voler, ladrão pode où roubar, la houille peut onde arriver, o ferrugem chega, mais cherchez les trésors mas procure o tesouro onde? où le voleur ne peut pas percer et Aonde o voler. ladrão não pode roubar. C'est-à-dire le royaume de Dieu. É o reino de C'est Deus. là-bas nous devons É préparer ali notre que a gente trésor. tem que preparar o nosso tesouro. Où est notre cœur aujourd'hui? Aonde está posto o nosso coração hoje? Où est notre trésor? Aonde está o nosso tesouro? Notre cœur O nosso se coração trouve está où est notre trésor? aonde está o tesouro? Si mon trésor se trouve ici, Se o meu coração está aqui na terra, si mon trésor se trouve ici, aqui, se o meu tesouro está aqui, mon cœur est ici. o meu coração está aqui. Notre cœur, il est où O se nosso trouve notre coração trésor. está onde está o tesouro. Nous sommes aujourd'hui, mes frères et sœurs. Hoje, irmãos, Qui nous sommes aujourd'hui? quem somos nós C'est hoje? nous qui l'a décidé de l'être. Somos nós que decidimos de ser. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Porque Deus nos deu um livre árbitro. Amen. Amém. Tout est préparé pour nous. Tudo está preparado C'est para à nous nós. de le suivre. É a nós de seguir. Est-ce que Dieu ne voit pas la souffrance de chacun Será de que Deus não vê o sofrimento de todos? nous? Oui, il le voit. Sim, Ele está a ver. Jésus, Jesus, il n'a pas allé guérir Lazare ele não foi curar Lázaro avant qu'il soit mort, antes dele morrer, mais il allait plus mas tard, ele foi muito mais 4 tarde, jours plus tard. 4 dias depois. Et la Bible a dit que Jésus E a aimait Bíblia Lazare. fala que Jesus amava Lázaro, Mais pourtant, mas no entanto, il n'a pas allé pendant qu'il était ele malade. não foi enquanto ele estava Mais doente, il allait mas ele foi pour ressusciter Lazare. para ressuscitar Lázaro. Jésus ne vient pas aujourd'hui Jesus, ele não veio hoje pour empêcher para impedir ce qui arrive dans votre o vie. que está acontecendo na sua Mais il est vida, venu mas ele veio pour transformer para transformar tout tudo dans votre vie. na sua vida. Il est venu Ele pour veio ressusciter para tout ressuscitar ce qui est mort tudo que está morto dans la vie de chacun na de nous, vida de cada Aleluia. pour nous donner Aleluia. une nouvelle vie Para nos dar uma nova vida avec lui. com Ele. Amen, mes frères. et Amém. sœurs. Amém. Personne ne s'attendait pas à ces moments qui arrivaient dans Ninguém le monde. estava esperando esse momento que está acontecendo no mundo. Et personne ne savait pas non plus que moi j'allais pas mourir, j'allais être ici encore. Que, eu não vou morrer, eu vou estar aqui. Beaucoup n'ont pas quitté leur maison, Muitos não saíram de mais le casa, virus est arrivé jusqu'à eux. mas o vírus chegou até elas. Beaucoup sont morts, Muitos morreram, mais nous sommes là. mas nós estamos Parce que aqui. Dieu a un Porque projet Deus tem um dans la projeto vie de na chacun de vida vous. de cada um de vocês. Glória a Deus. Autant qu'on est en vie, Enquanto estivermos vivos, rien n'est pas trop tard. nada é tarde demais. Rien n'est pas trop tard. Nada é tarde demais. Même si je suis à 90 ans, Ainda que eu tenha 90 je anos, suis en vie. eu estou vivo, Ce n'est pas trop tard. não é tarde demais. Dieu a un projet dans ma vie. Deus, ele tem um projeto Dieu a para un minha projet dans la vida. vie de chacun de Deus vous. tem um projeto para cada um de Même si vocês. ça fait des années Ainda que faz muitos anos que la situation que a situação que vous vivez que você vive est toujours là. está na mesma situação. Dieu voit. Deus está vendo. Ils ont envoyé le message à Jésus Quando enviaram a mensagem a Jesus que Lazare était malade. que Lázaro C'est já lui qui tinha l'a morrido, aimé était malade. aquele que ele tinha tanto Jésus n'a pas allé. amado, estava doente, Jésus n'a pas allé. Jesus não foi vê-lo. Il est venu après sa mort. Ele só veio depois que ele estava morto. Quand il a dit à Quando ele- Marie et Marthe Ele falou a Maria e Marta que que je veux le ressusciter. eu vou ressuscitá-lo. Il a dit oui Seigneur, je sais. Elas disseram sim, Senhor, Et à la eu fin sei des temps, que no fim dos tu vas tempos le ressusciter. tu vai ressuscitar. Jésus parlait de immédiatement. Jesus estava falando que era Mais imediatamente. Marie et Marthe ne savaient Mas pas de Maria e cela. Marta não sabia Et disso. pourtant, ils ont vu Jésus faire beaucoup de miracles, no beaucoup de entanto, choses. eles viram Jesus fazer tanto Mais ils milagre, étaient dans une muitas situation coisas. désespérée. Mas eles estavam tão desesperados. Est-ce que c'est normal de désespérer? Será que é normal desesperar? Oui,
Sim, parce que nous sommes humains. porque somos humanos. Mais Jésus qui nous Mas guide, Jesus, que é vivo, il vient ele vem dans lá, le moment sûr, ele vem no momento à l'heure certo, sûre, na hora et certa. sa gloire va se E a sua manifester. glória vai se Nous manifestar. devons persévérer Nós devemos dans perseverar ce chemin neste caminho que nous avons que décidé nós nous-mêmes, decidimos nós mesmos, sans obligation. sem ser obrigado. Amen, mes frères. Amém, meus irmãos? Maintenant, Agora, je vais prier. eu vou orar por Une vocês. prière très courte. Uma oração bem curta. Et après cela, E depois disso, je vais écouter eu quero escutar le diacre Dwayne. o diácono do Et à la N. suite, chacun de vous aura un temps de parole. Depois, logo, cada um vai ter uma oportunidade. Fermez vos yeux. mes frères. Feche seus olhos. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, nous avons écouté, Seigneur, ta parole. nós escutamos a Tua palavra Et nous savons, Seigneur, e nós sabemos, Senhor, que tu es notre Dieu. que Tu és o nosso C'est Deus. toi qui nous as choisi d'être ici. Foste Tu que nos escolheu para estarmos Mais une aqui. chose que je te demande, mon Dieu, Mas quero te pedir algo. ne laisse pas cette personne. Não permita que essa Tu nous pessoa, as jamais laissés, mon Dieu. Tu nunca deixaste Ne nous laisse pas e aujourd'hui. não nos deixa hoje. Continuez avec cette personne. Continua com essa pessoa. Manifeste ton pouvoir Manifesta o Teu poder dans sa vie. na vida. Si aujourd'hui, dela. Seigneur, Se il est hoje faible, ele está fraco, retends-lui la main, Seigneur. estende as Tuas mãos Relève-le à e nouveau. levanta-o novamente. Seigneur Dieu, Senhor Deus, tout est possible à toi. tudo é possível, Pai. La vie que cette personne, A vida Seigneur, que essa en pessoa train de vivre, está levando, la situation a situação qu'elle supporte, mon que Dieu. ela está suportando. Il n'y a que toi, Seigneur, Só Tu, qui Senhor, peux, Seigneur, que pode changer cette mudar situation. essa situação. Et au nom de E no Jésus-Christ, nome de Jesus je te Cristo, demande, eu quero pedir, retire, Seigneur, de lui tira dele toute infirmité, toda doença, tout esprit todo diabolique, espírito diabólico, tout esprit todo satanique espírito qui satânico empêche cette que personne impede essa pessoa d'aller de l'avant. de adiante. Au nom de No Jésus, nome de Jesus, retire de sa vie, tira da vida dela, transforme, Seigneur, transforma, tout Senhor, ce qui ne va pas. tudo que não está indo bem. Renouvelle, mon Dieu, Renova, meu tout ce Deus, qui ne va pas. tudo que não vai Dans bem. le nom de No Jésus, nome de Jesus Cristo, Père, Pai, merci obrigado pour la vie pela que vida tu nous as donnée. que Tu nos dá. Merci pour l'air Obrigado pelo ar que tu nous accordes que chaque Tu jour. nos dá todos os dias. Merci pour ta grâce, Obrigado pela Tua ta graça, miséricorde. a Tua Que misericórdia. la vie de cette Que a personne vida desta pessoa soit entre tes mains. esteja entre Tuas Au mãos. nom de Jésus. No nome de Jesus. Amen.